Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Sejam bem-vindos ao Sinusp, quem não conhecia. Bem-vindos novamente, quem já conhecia. Bem, a gente tem aqui conosco hoje Gabriel Bá, quadrinista, ilustrador e ilustrador de The Umbrella Academy. Ele é um quadrinista aqui de São Paulo mesmo. Ele começou fazendo fanzines, com um quadrinho conhecido como 10 Pãezinhos. Depois ele fez Day Tripper, adaptação de Dois Irmãos, e também The Umbrella Academy com o Gerard Way. Bem, ele ganhou muitos prêmios na carreira dele e ele está aqui para conversar um pouco com a gente sobre essa adaptação que a gente viu hoje. Então, fica à vontade, Gabriel. E a gente já queria abrir para perguntas, então quem tiver pergunta, só levanta a mão que eu levo o microfone aí. Opa. Bom, obrigado Não, por terem vindo, sei lá, e eu vou sentar, tá bom? E se vocês lá no fundo não enxergam, tá bom? Posso ficar sentado? Beleza. E é isso, então. Eu sou tímido, mas eu faço isso há muito tempo. Eu funciono com perguntas. Então, façam perguntas, eu vou fazer o máximo para ter as respostas. Boa noite. Onde? Cadê? Aqui. Aqui, ok. Meu nome é Denner, boa noite, Gabriel. E a minha pergunta é que, eu já li os quadrinhos e você planejou toda uma estética própria dos quadrinhos, né? E o que a gente vê na série é, claro, uma adaptação, então muda. E eu queria saber como você recebeu essa mudança, porque você planejou algo para o quadrinho e não foi exatamente o que você viu para o quadrinho, não foi para a tela, mas aí eu queria saber como você compara as duas mídias. Tá. Durante muito tempo, antes da adaptação existir, eu ficava muito mais preocupado com esse tipo de fidelidade da imagem, como é que os personagens iam ser transpostos, né? Principalmente o Space Boy, que é o Luthor, né? Afinal de contas, você leu o gibi, vocês viram a série, né? Porque é muito difícil falar do Umbrella sem dar 1000 spoilers. Então, o fato do Luthor ter esse corpo de gorila era uma coisa assim que a gente não sabia como é que eles iam fazer, como fazer isso numa série. É um efeito especial, não é? Vai ficar legal, não vai? Eu já achava difícil de desenhar a roupa dele, porque tinha uns tubos e um cinto e um colar aqui com a cabeça dele num corpo de gorila. Enfim, então isso aí era uma preocupação. E aí, desde o início da conversa, da adaptação para a série, já era assim. Então, como é que a gente vai encarar esse universo todo? Que abordagem a gente vai dar? Então, todos os personagens eles têm uma abordagem um pouquinho mais naturalista, né? Até porque conversa com outro público, né? Um público de história em quadrinho. Hoje em dia, eu acho que ele está se ampliando, mas é um público mais restrito e que está acostumado com personagens que têm uma cabeça humana num corpo de gorila ou coisas mais absurdas, né? O público que assiste TV não é assim, né? Então, para tentar atingir um público um pouco maior, como pegar todos esses personagens, essas coisas muito malucas e tentar colocar num pacote um pouquinho mais naturalista, um pouquinho mais normal, digamos assim. E então, quando eu comecei a ver que todas as decisões, todas as mudanças, não só estéticas, mas da história, elas tinham aí uma intenção que beneficiava esse produto, que é uma série de TV, contar essa história numa série de TV, usando essa mídia, né? Você tem que pensar na mídia que você está contando e o público que você está contando. Então, era sempre para benefício disso, e não por preguiça, ou por falta de orçamento, ou porque esse jeito é melhor ou aquele é melhor, né? Era tudo em benefício da história. Então, aos poucos, eu fui deixando o lado
fã. Porque o fã quer que fique igual, né? Por que não tem? Por que o Space Boy é assim? Por que não é roxo? Né? E encarando mais como isso aqui, querendo ou não, é outra coisa. Então, para mim, o mais importante é que essa outra coisa seja bem feita, seja bem contada e faça sentido dentro do universo da história da série. Então, à medida que a gente foi vendo as coisas serem construídas, foi mais fácil. Porque antes de existir alguma coisa para você comparar, o apego é muito maior, né? Então foi isso, assim. Mas se você pensar que eu fiz o Umbrella em 2007 e a conversa da adaptação, os primeiros roteiros da série aí, conversar com o showrunner, isso aí foi em 2018, 17, 18, né? São 10 anos de apego até chegar num negócio que começa a existir mesmo e ver esse outro lado, ver uma outra coisa, uma outra história. E hoje, o que eu olho para isso é, sem rancor do quadrinista falando, mas muito mais gente viu a série do que leu o gibi. Então, para muita gente, essa é a versão dos personagens e da história e tudo. E eu acho muito legal quando eles vão ver o gibi e falam, nossa, é diferente. Né? Então, eu não preciso me preocupar que ficou diferente do gibi, porque milhões de pessoas não vão ter essa preocupação. Elas querem uma coisa legal, personagens legais, uma história legal e uma série bem feita. Então, é isso, assim. Quem tiver Próxima pergunta. Acho que essa é uma pergunta bem clichê, mas eu fiquei muito interessada em saber como surgiu essa ideia de fazer essa história, sabe? Acho que eu quero saber. Puxa, eu não tenho 100% essa resposta, porque a ideia veio do Gerard, né? Mas eu acho que tem muito a ver com não só experiências pessoais dele, na vida dele, mas muito com essa coisa da banda ser uma família. E cada um é muito diferente, você fica preso numa van ou num ônibus, num tour, durante muito tempo com aquelas pessoas que viram sua família. E são todas pessoas diferentes, que têm seus problemas, suas diferenças. Então tem um pouco disso. E eu acho que, por uma questão generacional, digamos assim, o Gerard tem mais ou menos a minha idade também, é alguém que gosta de história em quadrinho e cresceu lendo histórias de super-herói. Então, para quem tem a minha idade e quer fazer quadrinhos, fazer uma história de super-herói era uma coisa quase automática, que eu tive que não lutar contra, mas assim, aprendi com uns 20 e poucos anos que não era para mim, por mais que eu gostasse. Porque eu aprendi a ler história em quadrinhos lendo super-herói. Achava que aquilo ali é que nem querer ser ator aqui no Brasil e achar que o lance é fazer novela. Porque é o que está aí, né? Novela. Ou você vai fazer novela, ou ninguém vai ver o que você fez. Né? É muito triste, por um lado. É assim, a mesma coisa nos quadrinhos. Ou você vai fazer super-herói, ainda mais no mercado americano, digamos assim. Então, o Gerard tem minha mesma idade, deve ter essa coisa de ficar pensando em histórias de heróis e tudo. Só que muito mais bizarras. E esse lado que não tem a ver com super-herói, que é esse lado da família adotiva, dos irmãos que não se dão bem, se odeiam e têm que conviver por serem uma família, por serem um time, foi que me atraiu no início mesmo para essa história. Porque eu não estava fazendo super-herói, nada, assim. Já fazia uns anos que eu nem lia super-herói mais. E é o que eu acho que é o mais legal, assim, e que você vê, é mais fácil de transportar para uma coisa em outra mídia, né?
O Umbrella é muito mais do que uma série de super-herói, né? É uma série desses irmãos que tem que conviver, tem que aprender a conviver, mesmo se odiando. Enfim, então foi um pouco daí, assim, né? Então, era um gênero de super-herói, né? Que eu cresci lendo, sabia, tenho várias memórias e sei usar os estereótipos e os... Ai, faltam palavras. Puxa. Vai. Vamos, vocês estão na faculdade, vai. Sua cabeça está assim, ó. Palavras, não é estereótipo, é uma palavra muito... Arquétipos! Adoro a USP! Yes! Dá-lhe USP! Então, é exatamente isso. Entendeu? Então, eu pude brincar com isso. Mesmo não fazendo, não estando... Não era o tipo de quadrinhos que eu estava produzindo, mas eu tinha isso dentro de mim. Então, na verdade, o Umbrella me proporcionou poder brincar com essas ferramentas todas. Boa noite. Eu queria te perguntar, assim, quando a gente olha para uma obra, é legal a gente saber, talvez, o que inspirou a pessoa que produziu ela. Então, nesse espírito, eu queria saber qual foi o quadrinho ou os quadrinhos que te fizeram se apaixonar pelos quadrinhos. Bom. Com certeza, os quadrinhos de super-herói me fizeram viciar em quadrinhos. Porque eles têm essa fórmula de novela. São séries que todo mês tem um capítulo novo, com aqueles personagens. Né? Até uns, sei lá, vamos chutar 10 anos, vai. Um pouquinho antes, eu acho. Eu comprava gibi num sebo que tinha numa cidade no interior, onde meus avós moravam. E aí eu li o gibi, e na semana seguinte, quando eu ia visitar meus avós, eu ia lá e trocava o velho por um novo. Né? Então, eu não tinha os gibis. Mas aí eu comecei a ler umas histórias de super-herói, especificamente num gibi que chamava Super Aventuras Marvel, e que era uma coletânea, né? Era uma antologia. E nas Super Aventuras Marvel, tinha as histórias dos X-Men, porque para quem tem a minha idade e nasceu antes de ter desenho animado dos X-Men na TV, você lia aquilo e falava X-Men. Então tinha um gibi, tinha histórias do X-Men ali, que nada mais é do que uma novelona, de um monte de personagens, um monte de pessoas que são desajustados, que não são aceitos pela sociedade, porque eles são mutantes. Né? E ainda assim são heróis e tudo. E claro que tem um monte de X-Men, tem muito do X-Men no Umbrella, porque o Gerard também é uma geração onde essa época, final dos anos 70, início dos anos 80, os X-Men do Chris Claremont e do John Byrne era tipo incrível para quem tem 10 anos, né? Mas se você pegar um cara de 40, ele também vai achar o máximo. Porque na época ele tinha 10. Então, isso aí me viciou nos quadrinhos. A partir desse momento, eu não queria mais trocar o quadrinho no sebo. Eu queria ir na banca e comprar o novo. E aí, comecei a acompanhar as histórias, não só do X-Men, mas outros personagens. Vi que tinha outros personagens, tudo. Nessa época, eu nem sabia que existia essa figura do quadrinista, ou o cara ou roteirista, desenhista. Não sabia que alguém fazia. O que importava era o personagem. Mas aí, também, na mesma época, acabou a ditadura, né? E começou a sair um gibi na banca chamado Chiclete com Banana, que tinha as histórias do Angeli, da Laerte e outros quadrinhos, vamos chamar de underground. Enfim, para quem tem 10 anos, vê um monte de pinto e foda, né? E palavrão, e gente cuspindo, e batendo, e um monte de coisa assim, era... Nossa, que legal! Mas o mais legal, na verdade, eram as histórias da Laerte, que, ali dos três,
o artista mais incrível, porque os cenários, muito bem desenhados, eram cenários que eu reconhecia. Eram ruas na Vila Madalena. Eram coisas, né, coisas meio surreais sempre, mas acontecendo em lugares que eu consegui identificar. E me conectei com isso, com a história que estava acontecendo. Porque é isso, diferente do X-Men, não estava indo para um outro planeta, ou lutando uns vilões, ou sei lá o quê. Era uma coisa muito mais normal. E então isso aí também me pegou muito. Sei lá. Nessa época eu estava lendo tudo. Nessa época, tudo que era de quadrinhos eu lia. Tudo. Seja bom, ruim. Também tem uma idade, quando você tem aí essa idade aí, início da adolescência, você não sabe o que é bom e ruim, né? Para você tudo é ótimo. Se os seus pais ouvem, é ruim. Mas o resto, tudo é ótimo. Então, eu lia tudo de quadrinhos. Tinha desenho, eu lia tudo. Então, eu fui viciando nisso. Sei lá, não teve volta, na verdade. Foi daí para frente. Bom, sei lá, se eu posso ficar nesse loop eterno. Então, vamos lá, outras perguntas. Só queria falar uma coisa. Depois você vai fazer a sua pergunta. Só uma curiosidade, assim, bem besta, mas... não falaram na introdução, mas eu fiz ECA, né? Artes Plásticas. Yes, USP! E no primeiro dia, teve uma palestra, aquela ex-ecanos ilustres, essa coisa assim. E uma das pessoas na bancada era a Laerte. E eu fiquei assim, nossa, que legal, né? E ela mal falou uma palavra, porque tinha um publicitário, que eu não lembro quem era, e o Martina Suzuki, e os dois ficavam lá falando, puta, porque a publicidade é uma bosta, ou porque isso, porque aquilo, blá, 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 falando da profissão. E a Laerte é tímida. E ficou lá no cantinho dela e tudo, falou uma coisinha ou outra. Eu tinha levado um fanzininho que eu fiz no colegial para mostrar e dar. Mal não consegui falar com ela, eu também sou tímido. Aí, acabou a palestra e tudo, eu saí da sala lá e Lupe Coutrin, é isso que chama, né? E fui para o ponto de ônibus, pegar o ônibus para ir para casa. E ela estava no ponto de ônibus. E a gente pegou o ônibus junto, e eu vim conversando, e dei um gibi para ela e tudo. Enfim, início de uma ótima relação que eu tenho com ela. Mas, enfim, pode fazer a sua pergunta agora. Tá. Boa noite, Gabriel. Meu nome é Cairo. Primeiro, antes da minha pergunta, só vou repassar o que o Henrique acabou de falar, que ele faz artes plásticas aqui na USP, e ele está doido para saber que ano que você fez o curso aqui. Melhor não. melhor não. Tudo bem. A minha pergunta, eu queria pedir desculpa em antecipação, que ela é bem choque geracional, assim, talvez seja um pouco da minha ignorância. Eu pensei nela quando eu estava lendo, eu não lembro se foi o prefácio do primeiro ou do segundo gibi, e eu estava pensando, porque eu já trabalhei com roteiro e eu tive que estar em comunicação com uma equipe de arte o tempo inteiro. E, às vezes, isso tipo pelo Google Meet, e isso, às vezes, tinham várias falhas de comunicação. E aí eu fiquei pensando, caramba, como que o Gabriel ele conseguia, por exemplo, escanear as artes que você tinha, ir para aprovação, sendo que você trabalhou em 2007, assim, como que era esse processo? E o quão diferente é com os projetos mais atuais que você trabalha, assim? Você diz assim... De comunicação com um time... assim? Ou de como se assim? entender? De se entender o que... Comunicação, assim, de entender o que está sendo comunicado, entender o de conceito, de conseguir conseguir a aprovação dos painéis, essas coisas. Então, bom, eu acho que o que eu falei, por exemplo, do Gerard ter a minha idade,
né? Ele é um ano mais novo que eu. A gente tem muitas referências iguais. Então, isso não acontece sempre. Não é por a gente ter a mesma idade, na verdade. Eu acho que por a gente ter gostos parecidos, ter lido os mesmos gibis. Então, os primeiros roteiros, e as primeiras ideias, eu entendi muito rápido o que ele queria, o que ele estava descrevendo e o que ele queria. E foi isso, foi um pouco buscar esses gibis que eu li e essas imagens, esses arquétipos e vamos até chamar de jargões, né? Você tem também jargões nas imagens. E então, para ser honesto, assim, era muito fácil. Não porque, eu sou foda, é fácil. Não. Mas foi muito fácil a gente se entender. Eu entender o que ele estava querendo dizer e conseguir transpor isso para as imagens. E foi assim. E eu já fazia quadrinhos há 10 anos. Né? Tá aí o seu choque geracional. Eu já fazia quadrinhos há 10 anos, então eu sabia como fazer. Então eu sabia pegar aquele roteiro lá e transformar em quadrinhos. E pegar o melhor daquilo e até sugerir mudanças. Do tipo, isso aqui vai funcionar melhor assim. Ou, entendi o que você quer aqui, mas e se a gente fizesse assim? Ou, também nem perguntar às vezes. Mostrar de outro jeito. Porque, no fundo, aquele era o primeiro gibi que o Gerard estava escrevendo. Né? Mas não era o meu primeiro gibi. Então, eu acho que teve ali também uma confiança de, olha, eu acho que pode ficar melhor assim. E a gente tem um editor também, tinha um editor no meio para fazer esse meio de campo do roteiro, do desenho e tudo. Mas nunca teve muito... vamos dizer assim, o Umbrella, querendo ou não, ele é um gibi autoral. E um gibi autoral depende dos autores mais do que de uma aprovação de um trabalho mais comercial. Né? Se né, vamos chamar assim, é arte, né? Se eu falo que é assim, é assim. Pode ser ruim, mas eu falei que é assim, eu sou o artista, né? É o meu cocô, é o que... Então, eu vou fazer assim porque eu acredito no meu cocô. Nossa, fazia muito tempo que eu não dava uma palestra que eu falava do meu cocô. Tinha uma época que era sempre o exemplo. Mas, enfim. Então, mas é o cocô do artista. Você que dá o valor nele e as pessoas que dão o valor nele. É muito diferente de fazer um trabalho comercial. Quem diz que o valor do cocô é o cliente, não você. Né? Você tem que fazer o cocô que ele quer. E não é o caso, né, num gibi autoral. Se você for fazer um gibi do Batman, talvez. Quem diz, né, é a DC que diz o valor do cocô. Mas... então foi meio isso, assim. Mas eu acho que tem a ver essa coisa da geração, de eu entender muito rápido, o que não acontece sempre. Outra coisa que talvez vocês não saibam, talvez vocês saibam. Eu tenho um irmão gêmeo. Ok. E a gente trabalha juntos em quase todos os projetos. Não é o caso do Umbrella, porque a gente trabalha nas histórias que a gente escreve e desenha, na maioria das vezes. Oi? E ele... Então, eu cresci com essa comunicação de ideias, de histórias, com alguém que me conhece 100% e sabe todas as referências, se eu der um exemplo. Então, a comunicação é muito rápida, a gente sabe exatamente o que um outro quer, viveu junto, dormiu no mesmo quarto, estudou na mesma escola, ele fez FAP. Mas, então, a comunicação sempre era muito rápida. Então, trabalhar com outras pessoas sempre foi um pouco frustrante para a gente. Porque a comunicação não era igual. A gente fez pouquíssimas histórias com outros autores, com outros roteiristas, ou escreveu para outros desenhistas, acho que nenhuma.
para não dizer nenhuma, eu escrevi um dia uma história curta para um amigo meu que estava sofrendo para querer fazer alguma coisa, com aquela crise, não consigo. Tá bom, aqui, ó, uma historinha curta, faz. Ele não fez. Aí eu peguei e fiz uma versão, eu desenhei a versão e o Fábio fez outra versão, para mostrar para ele, olha, não tem certo ou errado. Tem 2 versões aqui, ó, faz a sua. Ele não fez. Mas, enfim, porque tem isso também. Trabalhar com outras pessoas, você tem que aprender a lidar com isso. Com os limites das outras pessoas, com as barreiras das outras pessoas, com as desculpas das outras pessoas. Né? Sendo que, num trabalho artístico e autoral, a única desculpa, a única barreira que você tem é você mesmo. Mas eu não posso falar isso para os outros. Né? Ou posso, e aí a gente nunca vai trabalhar mais junto. Mas com o Gerard foi muito fácil, deu certo, a gente se entendia bem, ele aceitava as sugestões que eu dava, e a gente foi fazendo. E foi assim. Né? Próxima pergunta lá no meio, ou aqui, aonde? Depois lá no meio. Primeiramente, eu só queria dizer que eu sou muito sua fã. Umbrella Academy mudou minha vida. Sério. A pergunta que eu tenho para fazer é assim, no primeiro quadrinho, lá no final, tem uma parte das artes, e tem um monte de legenda. Entre as legendas, me deixou muito curiosa uma, que a máscara do Razer e da Chacha, um conceito inicial, era para ser um negocinho que ia dar problema de direito autoral ali. Tipo um Mickey, né? Uhum. E eu queria saber se você teve que descartar mais arte, se você teve que descartar assim, alguma que você fez com o coração, que você ficou triste, que você se apegou, que você teve que descartar porque ia dar problema, ou porque o Gerard não gostou, ou qualquer coisa do tipo. Olha, por exemplo, aquele rascunho lá, com uma máscara meio do Mickey, com uma cicatriz e tudo, umas roupas todas mais de guerra, assim, foi um desenho que o Gerard fez, né? Um conceito, porque ele desenhou quase todos os personagens, assim, fez vários conceitos quando ele estava criando a história. E durante os primeiros anos ele tinha uns cadernos que ele ficava desenhando coisas. Então, muitos personagens foi ele que visualizou e desenhou. E depois eu tive que transformar aquilo em algo que eu achasse que encaixava com o meu estilo e com a história e tudo. Tanana. Tem uns muito parecidos e tem uns que mudaram completamente. Aquele lá, a gente não precisou nem tentar conversar, tipo, vamos fazer alguma coisa assim? Não vamos. Né? Mas a gente pegou essa ideia de máscara, de cabeça, de parque de diversões, de bichinho fofo de parque de diversões, e aí colocou meio que numa roupa, em vez de roupa de assassino, cheio de bolsinhos, uma coisa mais exército, assim, numa coisa mais Pulp Fiction, dos caras que usam terno e sei lá o quê. Então misturou essas 2 coisas para criar os personagens do Reza Chachá. E foi isso. De resto, não. Porque também o Umbrella, ele existe num mundo fictício. Né? Ele não é nem exatamente nos Estados Unidos, especificamente, porque eles vivem lá na cidade. Né? Que a gente não fala onde é a cidade. Né? Bom, na verdade, assim, é nos Estados Unidos, porque na segunda história eles vão para Dallas. Mas, tirando isso, né, não é exatamente em um lugar. Ele é um mundo fictício, não sei se vocês repararam isso, mas não é uma realidade como é a que a gente tem hoje, porque não tem celular. Então, é um mundo onde tem uma tecnologia um pouco diferente, umas coisas um pouco diferentes. Porque também na verdade, é um jeito, uma técnica de contar a história. Você cria os seus limites do seu universo. Né? Contar a história no passado é bom por causa disso. Você tem um monte de coisa hoje que iam foder suas ideias. Redes sociais, por exemplo. Né? E celular, e internet. Tipo, limita muito uma história, por exemplo, de suspense, de detetive. Você encontra tudo. Né?
São outros conceitos que não eram os que a gente tinha na época. Então, é mais legal você criar um universo com outras regras, mais regras específicas. Então, a Umbrella funciona nesse âmbito. Então, nem deve ter Disney no mundo da Umbrella, né? Mas é melhor não correr esse risco também. Não tem porquê, né? A gente também não é bobo. É isso. Boa noite. Você fala no primeiro gibi que Demolidor foi uma das suas influências nesse processo. Eu queria saber se teve alguma história específica dele ou os traços que influenciou na criação de Umbrella e também se houve uma expectativa a respeito tanto no processo de adaptação de Umbrella, porque Demolidor estava meio que acabando de ser adaptado e Umbrella estava surgindo. Tá. Bom, histórias específicas, traços específicos. Tendo lido o gibi de super-herói nos anos 80, né, tem uma história específica do Demolidor que chama A Queda de Murdoch, escrita pelo Frank Miller, desenhada pelo David Mazzucchelli. E é muito foda. Por quê? A gente está falando, vamos chamar da novela. Então, você tá ali. É que, assim, na verdade, o Demolidor era um personagem que estava muito em baixa. Vendia mal. Então, a Marvel deixou o Frank Miller, que era primeiro o desenhista, depois eles deixaram ele escrever as histórias também, e deixaram ele fazer o que quisesse com o gibi, porque ele vendia mal mesmo. Então ele foi lá, ousado, e criou uma história lá, bem elaborada. E é muito legal, é muito bem contada na estrutura de contar a história, capítulo por capítulo, como ele vai pegando essa informação no início, testa aqui, testa ali, faz isso, faz aquilo. E porque o Demolidor, ele é um personagem muito humano, né? Apesar de ter lá os sentidos mais aguçados e tudo, que ajuda em quase tudo que ele faz, mas ele é muito humano. E ele luta contra, sei lá, os bandidos na rua, mafiosos. Então, ele não tem uns vilões com superpoder nem nada. Então, ele é um personagem um pouco mais carismático nesse sentido. Então, essa é a história. Mas, assim, nos anos 80, histórias do Frank Miller, em geral, de super-herói. Então, os Batmans, o Demolidor, e assim vai. Então, no fundo, assim, ver essas séries todas, ver esses filmes. Quando eu comecei a fazer o Umbrella, né, eu já fazia quadrinhos há 10 anos e eu ia todos os anos para essa convenção, para a Comic Con em San Diego, em julho, para mostrar portfólio, para tentar fazer contatos, tentar pegar um trabalho, isso e aquilo. Então, fui conhecendo artistas, fui conhecendo editores. E, aos poucos, eu comecei também a fazer umas revistas independentes e levar lá para vender no evento, né? E, desde o início dos anos 2000, começou esse movimento um pouco maior de adaptações para o cinema, né? Primeiro para o cinema. Então, de 2000 até 2010, por ali, 2005, sei lá, né? Já tinha tido 3 filmes do X-Men, 3 filmes do Homem-Aranha e uns outros ruins. Alguns poucos ruins, né? Mas essa coisa de adaptar um gibi para Hollywood começou a virar não vou dizer uma sombra, porque isso dá um peso um pouco negativo, apesar de ser um pouco negativo, por um lado.
Mas começou a ter um peso muito diferente ali no mundo dos quadrinhos, na convenção de San Diego, principalmente. E Hollywood não tinha tomado conta da convenção de San Diego, porque hoje em dia metade da convenção são todas aquelas palestras dos filmes, sobre os atores, blá, 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 blá. Que é tudo que a mídia fala de San Diego, tudo que vocês sabem de San Diego é só dessa parte. Toda a parte que é uma feira de quadrinhos com os quadrinistas ali, com as editoras e tudo, não é notícia. Né? Mas era essa parte que eu fazia. Mas, então, você estava lá na sua mesa, vendendo seu gibi, e parava lá um executivo de Hollywood. Eu sou produtor XY, papapá, gosto muito do seu trabalho, nunca vi. E toma aqui meu cartão, vamos conversar. Você tem representação? Bibibi, bababó. Esse papo. Porque também começou a ter o primeiro filme do Sin City e coisas assim. Né? E muitos outros filmes que as pessoas nem sabem que são quadrinhos. Né? Estrada para a Perdição. Bom, enfim. Esses filmes que tem aí nessa amostra. Hoje não é o último dia da amostra, né? Não, tá bom, tem outros aí. E... Então, também começou a ter muita gente querendo fazer quadrinhos porque era um jeito de entrar nisso. Porque, querendo ou não, quadrinhos é um negócio muito barato de fazer. Uma pessoa faz um Senhor dos Anéis sozinho. Uma pessoa pode fazer um puta mega blockbuster de mega orçamento, de sei lá quantas mil páginas, sozinho, na garagem da sua casa, morando com a sua mãe. Um filme, não. Uma série, não. Essa série só existe porque tem, sei lá, 300 pessoas trabalhando nela. Né? E gastando, sei lá, 9 milhões de dólares por episódio. Né? Então, eu vendia meu quadrinho por 50 centavos. E custava 40 centavos para fazer. Eu tirava xerox, dobrava, grampeava. Então, você vê o escopo. Né? Mas eu posso contar com 40 centavos uma história que um dia vai virar isso aí. Eles não podem fazer isso com 40 centavos. Então, você entende a diferença de poder criativo que você tem na sua mão, de poder fazer um quadrinho? E aí alguém pode vir ali e te pagar. Puta, eu quero transformar isso num filme. Pode não virar um filme. Mas está ali, tem uma história pronta, porque tudo que um estúdio de cinema quer é uma história pronta. Que eles não têm que pagar milhões para um cara escrever. Eles vão pagar umas centenas de $1.000, dezenas de $1.000, sei lá, ou $1.000, dependendo de quão trouxa o quadrinista é. Para falar, eu vou ter a opção de transformar isso num filme. Aí depois ele tem que convencer um estúdio a dar os milhões para ele, e aí depois convencer os atores, os diretores, enfim. Mó trampo, mó treta. Então eu vi isso acontecendo e não tinha o menor interesse em fazer isso, porque eu não adoro cinema, adoro TV e tudo, é uma mídia incrível e tudo legal. Mas o que eu gosto de fazer é quadrinhos, até porque eu tenho 100% do controle do produto final, e no cinema e na TV não. Mas, né, adaptações foram sendo feitas, a qualidade foi melhorando, tanto na história quanto na técnica, efeitos especiais e tudo, papapá. E o Umbrella sempre teve muito interesse por ser um gibi de muita visibilidade. Primeiro eles tentaram transformar num filme. Ficou, sei lá, 7 anos tentando transformar num filme. Aí, nesses 7 anos, veio essa revolução de fazer minissérie, né? E streaming, né? Então tá bom, vamos transformar numa minissérie. E você vê, tentaram fazer um filme. É alguém que vem para o Gerard, depois para o Gerard para mim, porque quem inventou a Umbrella foi o Gerard. Então quem decidia essas coisas era ele. No meio do caminho, o gibi virou tão meu quanto dele. Então, hoje em dia, quem toma essas decisões somos nós dois. E aí,
não era mais, vamos fazer um filme, queremos fazer uma série. E para isso eles têm que pagar, para ter essa opção de tentar transformar num negócio. Aí tem que achar alguém que tenha uma ideia de como transformar isso. Então é um processo tão chato que até eu estou ficando com sono aqui contando para vocês. Você vê como isso não tem nada a ver com fazer quadrinhos, que eu adoro. Quando está pronto, uau, é super legal, né? Sei lá quantas milhões de pessoas viram. Mas para chegar nisso, é um negócio muito chato. E você precisa achar as pessoas certas, que saibam o que fazer, saibam como transpor para ficar legal. Então é isso, assim, eu vi muitas adaptações. Hoje em dia eu não vejo mais TV, eu tenho 2 filhos, pandemia e tudo, tipo, não vejo mais TV. Então tem muita adaptação que eu não estou vendo mais. Mas nesse início aí, Demolidor, gostei da primeira temporada, a segunda foi fazendo assim, eu não vi a terceira, eu acho. Teve terceira, né? Eu não sei, eu acho que eu não vi. Né? Tem o Rei, né? Eu lembro. Eu acho que eu vi, já esqueci, tá vendo? Mas enfim, eles detonaram. A Electra eu achei péssima, enfim. Mas isso são apegos de quem? Do Gabriel, de 10 anos, leitor de quadrinhos dos anos 80. Vem numa série. Mas assim, eu acho que tem problemas de roteiro mesmo, atuação, essas coisas assim. Mas é isso, né? Próxima pergunta. Demorei demais nessa, vai. Eu tenho, acho que um moço ali no meio primeiro. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu vou começar pedindo desculpa, porque não é uma pergunta que eu vou começar, é um agradecimento. Você acha que não vai lembrar, mas em 2017 teve um evento na Martins Fontes com você e seu irmão. Voltou. Com uma amiga minha, e eu tinha começado a desenhar há pouco tempo. E uma coisa que me marcou muito, todo dia, não desenho todo dia, mas todo dia que eu ia desenhar, porque eu estava com muita dificuldade, porque eu acho que começo, todo mundo que desenha tem que lidar com uma frustração de você imaginar mais do que você consegue fazer. Aí eu cheguei, fui pegar autógrafo, eu não lembro do que era o evento, desculpa, de você e seu irmão. Eu parei na mesa assim, como é que faz para desenhar melhor? Vocês dois olharam na minha cara assim, bem, falando, treina. E desde aquele dia eu fiquei muito, nossa, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Aí teve um dia que eu descobri que realmente, para desenhar melhor, eu tinha que treinar. E eu quero agradecer desse dia, porque eu estava muito desanimada, estava muito a fim de desistir, e você e seu irmão me fizeram continuar isso, e eu fico muito feliz de ter continuado. E a pergunta é, se em algum momento da sua carreira, você também já pensou em desistir, porque você não conseguia fazer o que você imaginava? Bom, bom que você não desistiu, então. Aquele evento em 2017, né, no Martins Fontes, era um evento de comemoração de 20 anos dos 10 Pãezinhos. O fanzine que eu fazia aqui na ECA. Eu pensei em desistir 1 ano antes disso. 1 ano antes de 97. 1 ano antes de criar o 10 Pãezinhos. Ou 2 anos, por aí. Por quê? Porque eu adorava fazer quadrinhos, queria fazer quadrinhos. Fiz meus primeiros fanzines no colegial. Depois entrei na faculdade, conheci algumas outras pessoas que gostavam de quadrinhos também. Nos juntamos, fizemos um fanzininho também, uma revista juntos, cada um com a sua história. E as histórias ali eram, essas histórias da faculdade, com os outros colegas, eram histórias de super-herói quase. A minha era meio de super-herói, era uma ficção científica, mas bem super-herói. A do Fábio era mais uma fantasia. E tinha outras 3 que era super-herói, super-herói, super-herói. Porque era o que a gente lia. Era o que a gente achava que, você quer fazer quadrinhos? Você vai desenhar super-herói. Era o que tinha na banca. Né? É muito mais fácil hoje você conseguir ter uma conversa com o público e falar quadrinhos é isso, porque você tem exemplos. Naquela época não tinha exemplos. Não sabia que tinha outras coisas. O tipo de quadrinho que eu queria fazer não era aquilo. Mas era o que existia. Então, vou fazer super-heróis. E nessa época, início dos anos 90, saía notícia nos jornais e tudo, dos primeiros brasileiros que foram desenhar super-herói para os Estados Unidos.
né? Deodato, Roger Cruz. E aí, através de uma agência, né, de um agente, que era aqui em São Paulo. Era uma agência que chamava Art Comics. E que, enfim, um desses caras que fazia o fanzine comigo conhecia esse povo da Art Comics. Eles fizeram um evento na Escola Pan-Americana de Arte, trouxeram vários artistas, trouxeram o Will Eisner, trouxeram o Howard Shaking, trouxeram o Julius Pfeiffer, tinha Laerte, o Angeli, o Glauco, não lembro quem mais tinha, mas assim, se você queria fazer quadrinhos, em 94 teve esse evento na Escola Pan-Americana de Arte. E a gente foi, mostrou umas páginas que a gente tinha do nosso fanzine e fizemos lá, tinha um workshop com os desenhistas, os roteiristas. E aí, no ano seguinte, em 95, eles fizeram um evento na FAO, que era também de avaliação de portfólio e tentar olhar o seu trabalho, e você quer desenhar super-herói, melhora nisso, melhora naquilo, será, né? Então, era essa agência fazendo esse evento para avaliar portfólio e tentar começar a recrutar essas pessoas que quisessem. E a gente tentou, a gente fez uns testes, e você recebe um roteiro genérico lá de 5 páginas, e você tem que desenhar. E ficaram péssimas. E também nessa época, bem nessa época, assim, era uma época que a regra era assim, esse é o estilo de desenho que está na moda, que funciona, tem que desenhar assim. Né? Que, por um lado, não é muito mentira no mundo mainstream, no mundo comercial. Né? Você tem um estilo mais comercial, um estilo que funciona mais para tal personagem, para tal editora. E você pode ter o seu estilo autoral, que pode ser o que você quiser. Né? Mas o que os leitores do Homem-Aranha querem é isso, o que o do X-Men é isso, do Batman é isso. Né? Então, você tinha lá uns caminhos certos para seguir, a gente tentou seguir esses caminhos, fizemos umas páginas de teste, mas uma coisa que esses roteiros de teste, essas páginas de teste não tinham, era história. Eram 5 páginas com Scott Summer jantando com Jean Grey, conversando. Eles veem uma luz e tem um meteoro caindo na cidade. Corta para a cidade, tal personagem lutando, pulando para sei lá o quê. No outro lado do prédio, o justiceiro está lá com uma arma mirando ali, ele vai dar um tiro. Enfim, é uma história, são páginas sem história, só que para ver se o desenhista consegue contar aquilo ali, sabe desenhar cenas mais estáticas, cenas de ação, close, cenário. E no fundo, o que eu gosto de fazer, o que o Fábio gosta de fazer, é contar a história. O desenho por desenho vai ficar uma bosta. Né? A gente não é desenhista. Sempre tem que ter uma história por trás. E aí as páginas foram ficando ruins e a gente foi desanimando. E aí, nessa época, a gente foi fazer outra coisa, pegamos um trampo na Bienal de São Paulo como monitor, eu dava aula de História da Arte num colégio, trabalhava numa revista de moda. Enfim, fomos fazer outras coisas. Ficamos 1 ano sem fazer quadrinhos. Porque a gente tentou ir por aí e não deu certo. Aí, na Bienal de São Paulo, a gente conheceu umas outras pessoas que eram um pouquinho mais velhas que a gente. E conheciam uns quadrinhos que a gente nunca tinha ouvido falar. Daniel Klaus. Umas coisas do Mazzucchelli, né, como o Stray Bullets. Stray Bullets é não, o Stray Bullets é do David Lapham. Esse que saiu agora em português, a editora Mino acabou de publicar. Não, Revjik de Pop-Up. Eu não lembro se é o Cidade de Vidro. Cidade de Vidro tem também. É um outro, enfim. E Bone. Aliás, se vocês gostam de quadrinhos, leiam Bone. Eu falava isso há 20 anos atrás, continuo falando. Bone é muito legal. E Charles Burns. Então, a gente viu que tinha outros tipos de quadrinhos. De histórias de pessoas normais,
problemas, de relacionamento, de trabalho, de vida real, e que não era só super-herói. E que tinham umas pessoas que não eram o tipo de leitor, nem o tipo de quadrinista que a gente estava acostumado a conhecer. Então, isso deu uma nova cara para, olha, acho que dá para fazer. E era uma época na faculdade e também trabalhando na Bienal de Arte que a gente estava em contato com essa coisa de o que você quer dizer com o seu trabalho. E com o Homem-Aranha eu não queria dizer nada, né? Então, que tipo de história eu queria fazer? Então, a gente foi uma virada na nossa cabeça de tipo, eu cresci lendo super-herói, eu adorava super-herói, mas eu não queria contar a história do super-herói. E aí a gente criou 10 Pãezinhos, que era um fanzine para contar histórias cotidianas, de relacionamento, de problemas normais, de pessoas normais. Mas é isso. Um ano antes, eu estava quase desistindo de fazer quadrinhos. Queria ser fotógrafo, sei lá, fazer outra coisa. Que fosse mais palpável, sabe? Que desse para ver, assim. Oi, uma pergunta meio básica, assim. Qual o seu personagem favorito, no geral, e qual você mais gosta de desenhar? Putz, não sei. Essa coisa de personagem favorito, ela é... Eu meio que me desprendi disso também. Porque é isso, sabe? Eu não leio mais histórias por causa de um personagem. Eu já li, né? Assim como era isso. Eu li histórias porque eram histórias do Demolidor. Porque eu me apeguei a um Demolidor nos anos 90, 80. Né? Li histórias do Batman. Li a história do X-Men. Dos X-Men, se eu gosto mais do Wolverine, talvez. Mas eu acho que da mesma maneira que eu fugi dessa coisa de criar um personagem e tentar seguir com ele, porque o seu personagem tem limites, né? E eu quero contar novas histórias a cada projeto novo são novas histórias, então eu criava novos personagens. Então, quando eu fui fugindo disso, eu acho que eu também parei de me empolgar tanto com esse personagem, eu vou lá ver. E comecei a seguir mais o trabalho de certos autores. Então, tem um trabalho novo do Paul Pope. Vou ler um trabalho novo do Paul Pope. Vou ver uma coisa nova do Cyril Pedrosa, que é um quadrinista francês, por exemplo, ou do Jeep, que é um italiano. Então, eu acho que mudou isso aí na minha cabeça um pouco. E personagem para desenhar segue um pouco a mesma lógica, porque cada história eu crio personagens diferentes. Mas nas histórias mais longas, nas séries, né, que eu desenho, talvez o Space Boy, porque ele é mais divertido de desenhar, as proporções, fica um pouco mais divertido. Mas também tem outras cenas que outros são mais divertidos. É um pouco isso. Boa noite. Eu sou meio ruim em fazer pergunta, então espero que faça sentido. Mas eu fiquei pensando naquilo que você falou sobre adaptação dos quadrinhos para cinema ou para TV agora, com Umbrella. E agora tá meio que alcançou o outro, né? Tipo, tem 3 gibis de Umbrella e agora tem 3 temporadas. E eu não vi a terceira temporada inteira, então eu não sei como que tá isso. Mas eu não sei se sabe, se você tem alguma ideia de a série vai virar uma coisa por si só, ou se vai continuar com essa tendência de adaptação dos quadrinhos. Como é o seu nome? Mariana. Mariana. Você leu os gibis? Li. Os 3? Os 3. Então, você viu que desde a primeira temporada as histórias são um pouco diferentes, né? Então,
eu e o Gerard, a gente conversa com o Steve, que é o showrunner da série, desde o início, para ver qual é a ideia dele para aquela temporada, o que ele vai contar. E, ao mesmo tempo, ele pergunta para a gente o que a gente tem para contar ainda, né? Quais são as outras histórias que a gente tem, porque a gente continua fazendo mais Umbrellas. Só que, como eu disse, eles têm 300 pessoas para fazer aquela série e só eu e o Gerard. Então, ele sabe o que a gente vai fazer. Ao mesmo tempo, ele tem que ver o que se encaixa na história que ele está contando, né? A gente tem sorte, porque, no fundo, isso é uma questão mais, assim, sei lá, mais técnica, de contrato, de qual é o papel de uma pessoa ou outra, do autor do gibi, na série, bababá. Mas, no fundo, o Steve, ele respeita muito a nossa opinião e o que a gente quer fazer. E quer conseguir usar o máximo de coisas da série, do gibi na série, da melhor forma que der para contar na série, né? Mas, em todas as temporadas, eles têm que inventar um monte de coisa, porque é um outro jeito de contar meio que uma outra história. Então é isso. Eles têm um cronograma e um tipo de pressão para produzir, uma vez que uma temporada é aprovada. E eu e o Gerard, a gente tem outro. Quase não temos pressão. Se a gente tivesse, a gente já estava fodido, porque, né? O Hotel Oblivion, que é o terceiro livro, a gente demorou, sei lá, 3 anos e meio para fazer. Os outros 2 livros a gente fez em 1 ano ali, ó. Um ano outro, foi um seguido do outro, no meio de tour, tudo deu certo, uau, empolgação, taranã. Aí fomos fazer 1000 outras coisas. Quando a gente decidiu fazer o terceiro livro, já estávamos em momentos diferentes da vida e foi muito mais difícil. E fazer o quarto está sendo mais difícil ainda. Então, a série é muito mais uma máquina do que o gibi. Então, a gente está contando no quarto livro a história do Sparrow Academy, né? Que é o que tem na terceira temporada da série. Mas não é igual. Então, o Steve sabe tudo que a gente vai fazer até o final. E sempre que começa uma conversa de nova temporada, a gente sabe o que ele vai fazer, a gente conversa junto. Mas são 2 coisas diferentes, né? São 2 coisas bem diferentes. E é isso, né? Você tem que se esforçar mais com essa mãozinha aí, sabe? Mete a mão lá em cima, Boa noite. Eu ia fazer outra pergunta, mas você acabou respondendo em outra, mas eu nem ia conseguir dormir de noite se eu não achasse alguma outra coisa para perguntar. Mas é o seguinte, você mencionou que você já nem consumia mais os quadrinhos de super-herói já há uns 10 anos, né? Que eu acho que é um caminho natural que muitos leitores de quadrinhos seguem. Bom, eu não li, confissão aqui, mas eu não li os quadrinhos, nem assisti a série. Quer dizer, assisti o primeiro episódio. E eu notei que você também brinca com essa coisa da decadência. A série, pelo menos, brinca com essa coisa da decadência dos quadrinhos de super-herói. Que é uma coisa que tem, inclusive, né, nos anos 2000, né, final dos anos 90 e tal. Eu queria saber, não só as suas referências, mas como... Nada de não as referências, mas sim como você quis colocar a sua visão dessa decadência dos quadrinhos. Não decadência dos quadrinhos heróis, mas essa coisa, né? Um morre, o outro desapareceu, um é depressivo, o outro, enfim, dependente químico. E, tipo, como foi a forma que você achou para brincar com isso no seu quadrinho de herói? Então,
isso aí é a parte legal do Umbrella. Foi isso que me atraiu para o Umbrella. Porque é isso, tipo, por mais que eu cresci lendo histórias do Batman, ele é um personagem super legal, mas o Batman não vai ao banheiro para fazer cocô, entendeu? Ele não tem ressaca. E é esse o tipo de característica humana que eu acho que cria personagens que podem ser identificáveis e por leitores um pouco mais para um grupo mais amplo de leitores, para pessoas, vamos chamar de pessoas normais, né? Pessoas que não leem quadrinhos. Eu sempre fiz quadrinhos para quem não lê quadrinhos. Eu mostrava os quadrinhos para meus colegas da faculdade. Nenhum deles lia quadrinhos. Eu mostrava quadrinhos para os terapeutas que trabalhavam com a minha mãe no consultório dela. Elas não liam quadrinhos e elas tinham, sei lá, 30 anos a mais que eu, né? Então, eu contava histórias, eu sempre quis contar histórias e criar personagens que outras pessoas pudessem se identificar. Aí, na hora que você cria um personagem que a pessoa se identifica, aí você pode falar com ela. Falar uma coisa que ela vai ouvir um pouquinho mais, né? E isso pode ser desde o visual até o trabalho que esse personagem tem, ou onde ele mora. Então, tem vários detalhes para você criar essa empatia e esse canal de comunicação com as pessoas. E o Umbrella tinha um pouco isso, né? Então, assim, você pega um gênero que é um gênero mais pop, mais popular, assim, mais mainstream do que quadrinho de relacionamento, quadrinho de vida real, porque também é isso. Durante muito tempo, esses quadrinhos que falavam de vida normal, dia a dia, relacionamento, era um bando de quadrinho deprê, né? Todos os autores fazendo gibi autobiográfico de como minha vida foi sofrida e como eu não pegava mulher e essas coisas todas assim, né? Que tudo bem, existe campo para isso, mas eu queria contar histórias das pessoas também que encontram a pessoa que você gosta e dá certo, né? E que você passa por uma coisa difícil, mas pode te levar para um lugar melhor lá na frente, sei lá o quê. E quadrinho alternativo, que era como era chamado na época, era só depressão, depressão, depressão. Que tem nicho, tem muita gente fodida aí e adoram. Você vai adorar alguém contando uma história do trampo que você não pegou e de você estar morando no porão da sua mãe até os 35, 40 anos. E eu ia nos eventos e os quadrinistas eram assim também. E eu queria quebrar com tudo isso. Eu queria quebrar com esse estigma de quadrinista é o nerd na infância, que não tinha amigos, mas fez clube de RPG. Hoje em dia, você põe o Hellfire Club no Stranger Things e as pessoas querem aquela camiseta. Você entendeu? Na minha época, não. Você ia na Devir, lá no Cambuci, ia jogar RPG e não contava para ninguém. E você fala em quadrinhos, as pessoas pensam na Turma da Mônica. E eu não estou fazendo a Turma da Mônica. Então, o Umbrella tinha isso. Num palco maior, que é o gênero dos super-heróis, você podia contar histórias dos caras que têm problemas e usam drogas e estão infelizes, e deu errado isso, e deu errado aquilo, e odeia a família, quer matar um, quer matar o outro. E depois tem que se resolver, tem que colocar seus problemas de lado. Enfim, foi um pouco assim. E eu dei sorte também, porque o Gerard é bom nisso, né? Então, era o tipo de história que eu gostava de contar, só que nesse gênero de super-herói e com umas ideias muito mais bizarras do que as que eu conto. As minhas eram mais normaisinhas, assim. Então, foi um pouco isso, assim. Foi misturar essas coisas todas. E foi assim. Última pergunta. Capricha, hein? Sem pressão. Eu sou a Nick, eu estou no 4º ano de Artes Visuais aqui na USP. E eu queria começar agradecendo você também. Você e o Gerardo são grandes inspirações minhas. Eu estava até chorando aqui. Mas pela questão, tipo, você falou do X-Men e tudo mais, e de vocês trazerem tanto isso, essa questão de
você consegue se identificar. Tipo, eu lia muito quadrinho quando eu era adolescente, assim, que eu gostava muito. E aí, tipo, os X-Men são excluídos. E aí a gente tem Umbrella Academy, que, tipo, trata sobre isso, trata sobre problemas que todo mundo tem. E, tipo, pega muito no meu coração, assim. Eu só queria agradecer por tudo que vocês fizeram. E eu queria perguntar também como que foi essa questão de você estudar na USP, como que, quando você entrou, quais eram suas expectativas? Porque é um curso bem acadêmico, até hoje, né? Então, imagino alguns anos atrás como era, tipo, tinha as habilitações, né? Tipo, que expectativas que você tinha quando você entrou na faculdade, tipo, depois quando você saiu? Como que foi todo esse processo? Bom, quando eu entrei na USP, eu já queria fazer quadrinhos, né? Mas não tinha faculdade de quadrinhos. Eu vou falar as coisas assim bem direto, porque era isso. Eu era um menino muito ingênuo, muito nerd mesmo. E CDF e tudo. E queria fazer quadrinhos. Acabei o colegial. Tem que fazer faculdade. Puta, o que eu vou fazer? Vou fazer artes plásticas. Tem a ver. Desenha. E aí fiz teste na FAAP, na USP. E aí eu entrei na USP. Não tinha expectativa nenhuma, assim, não sabia o que ia ser. Achei que ia aprender a pintar, esculpir, essas coisas todas que você não aprende, né? E tinha muita aula teórica, que eu sempre achei interessante, gosto de história. Tinha as aulas que eram mais assim, eram mais as fofocas da história da arte do que de história da arte mesmo. Mas é isso, você entra na faculdade, você conhece outras pessoas que estão ali para fazer artes plásticas por 1000 motivos diferentes. Tem aqueles que já são artistas, já têm um trabalho. Tem aquelas pessoas que aquela não é a primeira faculdade que você faz. Então, tipo, eu tinha 17 anos, tinha uma moça, que tinha 30. Uau! Era muito velha. E aí, outras pessoas gostavam de quadrinhos. Tinha gente que fazia quadrinhos já na faculdade. Tinha uma revista lá que fez uma historinha. Então, puta, que legal fazer uma historinha para uma revista impressa. Impressa na gráfica aqui na USP. Uau! Que a USP tem essa magia, né? Desse mundo autossuficiente, assim, né? E demorei para me acostumar com essa coisa das grades de horários também, porque eu queria fazer todas as aulas, eu era CDF. Aí me inscrevi em um monte de coisa, de manhã, à tarde. Aí, 4 meses de USP, teve uma greve de 2 meses. Aí eu perdi meus cadernos, e aí, tipo, fui reprovado em 2 matérias. Nunca tinha acontecido isso na vida. E então, foi assim, 1000 coisas novas que eu não estava esperando. Mas, durante esse tempo todo de faculdade, eu fui entendendo que nas disciplinas não era assim para eu fazer o que eu achava que estavam pedindo, o que eu achava que era desenho, o que eu achava que era pintura, mas era para eu tentar descobrir o que eu queria, qual era o meu trabalho, o que eu queria dizer, e aí tentar fazer isso ali. Mas eu fiquei 6 anos na ECA, né? Porque também é isso, né? USP, né? Aula de manhã e à tarde, trabalho, você falta numa aula, né? Você tem que repor depois, essas coisas todas. Você acha que você não pode trabalhar e fazer aula ao mesmo tempo, até você descobrir que você podia ter feito, né? Então, você vê, o Fábio terminou em 4 anos a FAP, né? E olha que naquela época era barato. Mas, então eu fui descobrindo, porque também nesses 6 anos todos, deu tempo de eu descobrir qual era o meu trabalho, né? E consegui usar isso nas disciplinas todas, sem fugir disso. E ajudou também essa coisa de você pensar no seu trabalho. O que você quer dizer com isso? Qual é o seu trabalho? Né?
me afastou dos super-heróis, porque eu não queria dizer nada com os super-heróis. Então, as histórias que eu queria contar eram outras, né? Então, foi me ajudando. Agora, honestamente mesmo, eu acho que a melhor coisa que eu aprendi na ECA foi porque a ECA tinha 13 cursos, né? Outras profissões. Então, eu convivia com gente que não era só desenhista, artista, mais até do que com a minha turma de artes plásticas. A minha turma de artes plásticas, da minha turma de artes plásticas, eu tenho um amigo. Hoje. Das outras disciplinas, das outras profissões, eu tenho, sei lá, dezenas, né? E 90%, 80% dos meus amigos, bons amigos, aqueles que vão na minha casa, que me ligam no meu aniversário, sabem o nome dos meus filhos, essas coisas assim, são da ECA. Isso aí, eu acho que foi uma das grandes coisas de estudar na USP, é essa mistura de pessoas diferentes. Porque essas pessoas todas que estavam fazendo outros cursos, elas têm outras vidas e vieram de outros lugares na época também. Os de artes plásticas também. Artes plásticas eu acho que é um curso bem eclético. Quem vai parar ali? Né? Ele não é uma profissão que tem um molde. Ah, você tem cara de que vai fazer artes plásticas. Não é. Não é. E então, sabe, amigos de jornalismo, de publicidade, de cinema, de teatro, de editoração. Tem isso ainda? Editoração? Tem. Aí que eu sei que tem, né? Por exemplo, na minha época tinha cinema e RTV. Hoje em dia é audiovisual, né? Então. Que faz alguém que faz RTV, né? Mas, enfim. Então, isso aí, acho que para mim foi a melhor coisa da ECA. Essa mistura de cursos diferentes, pessoas, personalidades diferentes. E que é uma coisa que a USP oferece no geral, assim, né? E esse, eu falei pro Tiagão, ele faz mais de 20 anos que eu não venho aqui no Sinusp, sei lá. Então, e na ECA eu fui, sei lá, umas 4 vezes. Num hálito artista, execandos ilustres, só nesses eventos, assim, sabe? Só nesses eventos. Não, vocês não estão ouvindo a história toda, né? Quantos anos eu tinha, em que ano, vocês não estão fazendo conta. Quantos filhos eu tenho. Não. Não. Mas é isso. Então, eu gosto muito da ECA. Tenho memórias ótimas. Mas é dessa mistura, que eu acho que é o melhor que ela tem para oferecer. É isso por hoje, gente. Rapidinho. Pode ir. Muito obrigada. Eu vim com essa pergunta agora no finalzinho. Eu queria saber como é que foi a sua experiência sendo brasileiro, trabalhando com americano e agora nesse contexto todo de Hollywood. Você sente que durante o processo você conseguiu colocar o seu dedinho de Brasil, a sua personalidade? Como é que foi para ter esse background diferente? Eu acho que nos quadrinhos mais do que na série, né? Na série não tenho muito esse não é controle, mas esse envolvimento todo aí. Mas nos quadrinhos, eu acho que eu trazia um repertório diferente. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu sempre me dei bem com o Gerard, porque a gente tem as mesmas referências, eu li os gibis que ele leu, mas eu li outros que ele não leu, porque foram publicados aqui. E eu li livros que ele não leu porque foram publicados em português. Então, tem todo um outro jeito de enxergar o mundo, de contar histórias, que eu tenho por ser brasileiro. Mas é um pouco isso, assim, porque no frigir dos ovos, não importa de onde você é,
Importa é se você tem uma história para contar e sabe usar as ferramentas que você tem para contar. Então, quando você lê uma boa história, você não sabe de onde é aquele autor, né? Se você vai numa convenção nos Estados Unidos, né? Se você conversa com alguém, eu falo porque é isso. Eu cresci lendo super-herói, então a minha ideia era, puta, eu vou no mercado americano porque lá é grande, tem opções, oportunidades. E aí o que faz a diferença, na verdade? Eu falo inglês. Fiz aula de inglês na escola, fiz curso de inglês, lia em inglês, gostava, consumia muito cultura pop em inglês. Eu falo inglês. Você chega nos Estados Unidos, domina a técnica e fala inglês, eles nem sabem de onde você é. Porque você é igual a qualquer outra pessoa. Se você souber fazer aquilo, você é igual a qualquer outra pessoa. Então, essa coisa da linguagem, da língua e da linguagem, é que determina, né? Porque eu quero contar histórias, né? Então, assim, eu quero contar histórias, então eu tenho que saber a língua, né? Se eu fosse só um desenhista, tem muito desenhista que não fala inglês, trabalha no mercado americano. Tem um agente no meio, tem alguém que faz essa comunicação. Porque a linguagem do desenho eles têm, mas a linguagem da língua eles não têm, né? E aí, essa coisa dos gêneros, dos arquétipos e dos jargões, né? Então, se você sabe fazer o que aquela linguagem pede, não importa de onde você está fazendo, né? Especificamente no mercado americano, mainstream de super-herói, tem gente desenhando do mundo inteiro. Porque é o que eles gostam, é o que eles querem. Eles têm que aprender a fazer aquilo daquele jeito, né? Mas como eu sempre gostei de histórias mais pessoais, as minhas histórias se passam no Brasil, né? Então você não precisa ser do Brasil para entender aquela história. Eu não quero que as pessoas, não quero contar uma história que só quem for do Brasil, de São Paulo, estuda na USP que vai entender. Mas quem for de São Paulo, do Brasil e estuda na USP, ele vai entender um pouquinho mais se eu colocar ali, sei lá, Praça do Relógio. O que é a Praça do Relógio? Né? A raia. Né? E aí, então, porque são coisas que eu aprendi fazendo artes plásticas, trabalhando na Bienal, estudando arte. É isso. Não tem muito. Se eu não fugir disso, que é o que me forma, as minhas histórias vão ficar melhores. Não importa se eu atravessei o oceano para ir lá. Eles têm milhares de pessoas para contar as histórias que eles sabem contar. Eu tenho que contar as histórias que eu sei contar, né? E então foi um pouco isso, assim. Mas eu fiz isso de uma maneira muito pontual digamos assim, dentro das regras deles. Então eu ia uma vez por ano no evento, levava minhas páginas, fiz autopublicações, fui publicando com outros autores ali, dentro do mercado deles. É um caminho diferente, por exemplo, do Marcelo de Salete, que também fez ECA, depois que eu saí. Mas ele publica aqui no Brasil, em português, escreve em português, faz histórias muito brasileiras. E as publicações dele, que são publicadas em outros países, foram feitas por agentes. Então, não tem esse jeito de mostrar, olha, eu sei fazer o que vocês fazem, indo lá também, né? Eu vou fazer o que eu sei fazer e uma hora vai chegar lá, que é o caminho correto, na verdade. A maior preocupação que você tem que ter é fazer o seu trabalho. Se você tem alguma coisa para dizer, vai lá e faz. E diz. E não se importar em o que ela pode virar, quem vai ver, se as pessoas vão gostar. Porque o trabalho autoral é esse. É aquele que só você pode fazer. Então vai fazendo, né? Uma pessoa vai ver hoje, 2 amanhã, 10 amanhã. Fanzine, quando eu comecei a fazer, a gente fazia 100 cópias. Em xerox.
e dobrava. E vendia por 50 centavos para os amigos na faculdade. Só que a gente fazia 100 cópias toda semana. Um gibi novo. E aí, assim como a novela, os meus amigos que não liam quadrinhos começaram a querer, na semana seguinte, acompanhar a história. Ajuda se você começa a colocar os seus amigos na história também. Né? Porque primeiro você tem que aprender a construir personagens que as pessoas se identifiquem. Se você não sabe fazer isso, coloca os personagens lá. Muitas vezes o autor é o próprio personagem, porque é isso, você conhece esse personagem, você sabe como ele vai reagir. Então você se coloca lá, contando histórias autobiográficas ou às vezes inventando, mas você conhece aquele personagem. E as pessoas que te conhecem vão ler sabendo que você é aquele personagem. Enfim. O negócio é contar suas histórias. Não da onde você vem. No fundo, no fundo, no fundo. É isso. Mas o gibi do Homem-Aranha vai sempre vender mais que o meu. E isso também não tem problema. Né? Tem que entender isso também. Assim como a Turma da Mônica vende mais do que o meu gibi. Vocês têm que entender qual é o lugar do seu trabalho. Né? E, enfim, acho que é isso. Acho que foi a última pergunta. Né? Obrigado. Eu ficaria 1 hora a mais falando disso, mas eu não posso. E vocês têm a festa junina na música para ir. Enfim, acho que é isso. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal.